Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel. Estamos naquele momento do livro que Saul já é de fato o rei. Capítulo 13, inclusive, nós já vimos uma batalha que Saul participou. Já ouvimos falar sobre Jonatas, que é o seu filho. É interessante que no capítulo 13, logo no início, eu vou citar aqui rapidamente, fique com a Bíblia aberta primeiro no capítulo 14, e vai estar também passando no PowerPoint, mas se você tiver com a Bíblia, o teu foco vai ficar mais centrado aí. Mas no capítulo 13, no versículo 2, é quando Jonatas é apresentado, apesar que só no versículo 16 é que é citado que ele é o filho de Saul. E no decorrer do capítulo 13, a gente já fica sabendo também que, apesar de ser filho de Saul, Jonatas não vai herdar o trono. Não é ele que vai continuar a dinastia de Saul. E a ironia nessa história começa porque quem lembra do início do estudo nesse livro de 1 Samuel vai lembrar justamente da rebeldia dos filhos de alguns personagens centrais dessa história. Os filhos do sacerdote Eli, que são rebeldes, que são ímpios. Os próprios filhos de Samuel, que também são ímpios, pessoas que não estão seguindo os princípios de Deus. E agora é interessante que Jonatas, que é o filho de Saul, começa já a se desviar do caminho dele, da dependência de Deus. Jonatas é um filho íntegro, é um filho que tem fé no Senhor, é um filho que é uma exceção daquilo que nós estamos vendo nessa história. E um tema que é central nessa passagem do capítulo 13 para o 14 e para o 15, que nós estamos estudando agora o capítulo 14, semana que vem o capítulo 15, é justamente o contraste entre medo e fé. Saul, capítulo 13, ele perde o reino já, apesar de ser ainda o rei, mas já está anunciado que ele vai perder o reinado ali, o seu reino, porque ele age, é algo que nós estudamos semana passada, com incredulidade. Ele age querendo ele se colocar no lugar de Deus. E o medo, na verdade o temor errado, dirige as suas ações. Porque as suas ações acabam sendo ou levando à desobediência. Já Jonatas é o oposto. A fé é que o move. A fé é que dirige as suas ações. É o que nós vamos ver agora lendo finalzinho, último versículo do capítulo 13, verso 3. Vamos até o versículo 14. Capítulo 14, verso 14. Presta atenção. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para um desfiladeiro de Miquimás. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Osés, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar a direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos.
pois este será um sinal para nós, de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Olha que história. Presta atenção. Jonatas irá até o destacamento filisteu. O verso 1 fala: do outro lado. Movido por quê? Pela fé. Crendo que se ele estiver com Deus, ele pode dar esse passo. Já Saul, versículo 2, vai dizer que ele iria permanecer onde estava. E ele vai permanecer onde estava por causa do quê? Por causa do medo. Por causa do temor que ele tinha errado no seu coração. O texto é bem claro para mostrar que Jonatas está em menor número. E pior do que isso, ainda ele tem que passar por um penhasco que é íngreme. E talvez novamente, pela nossa não familiaridade com o Velho Testamento e nomes geográficos, assim, bíblicos, o nome dos penhascos, um era Bozes ou Bozés, que quer dizer traiçoeiro, escorregadio, e o outro penhasco, o nome era Sené, que quer dizer espinhoso. São nomes bem animadores se você está entrando numa luta, né? Imagina, tem que passar por esses penhascos, esse ladeiro ali, que o próprio nome já te desanima. Para alguém que está justamente tentando passar por isso, escalar essa situação debaixo de um ataque que está por vir. É o que está relatando no verso 4 e 5. Só que Jonatas, novamente, ele é movido por fé. E é interessante que o texto, Jonatas descreve os filisteus como homens incircuncisos. E ele enxerga isso não apenas, essa situação não é apenas uma batalha entre Israel e os filisteus. Quando ele está usando essa expressão, citando esses nomes como incircuncisos, é porque ele sabe que essa é uma luta entre o povo da aliança com Deus e os inimigos de Deus. Que Israel é o povo da circuncisão, e a circuncisão era sinal da aliança de Deus com o povo dele. Verso 6 diz assim: Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Quando se lê esse versículo, quando Jonatas diz essa palavra talvez, aqui não significa que Jonatas está duvidando que Deus possa salvá-los. Porque a segunda parte do versículo já está clara a opinião de Jonatas, a clareza que ele tem. Deus pode, sim, salvá-los. Mas ao invés disso, Jonatas está permitindo, na verdade, que Deus seja de fato Deus. Esse talvez quer dizer, é a vontade de Deus. Deus é soberano para decidir e para escolher se Ele vai nos salvar dessa situação, se assim Ele desejar, se assim Ele escolher fazer. E a fé de Jonatas, é interessante que o versículo 7, ela reflete a vida do seu escudeiro, na lealdade que esse escudeiro tem com Jonatas. Preste atenção, Jonatas está certo que Deus pode sim intervir para dar vitória a eles. Mas
para determinar se Deus vai dar a vitória. É interessante que, para ele discernir a situação ali, que ele não sabe o que vai acontecer, Jonatas combina com o seu escudeiro uma situação: olha, se os filisteus falarem para nós subirmos, nós saberemos que este é um sinal que Deus vai derrotar os filisteus. Está entre os versos 8 e 10. E aí no verso 12 acontece justamente isso. Os filisteus chamam por Jonatas para que ele vá até eles. Eles falam assim: subam até aqui e lhes daremos uma lição. E aí Jonatas responde para o seu escudeiro: siga-me, o Senhor nos entregou nas mãos de Israel. Que cena! Os filisteus chamam Jonatas pensando que vão dar uma lição naqueles dois. E essa ousadia deles, essa arrogância deles, leva justamente esses filisteus para a sua derrota. Está no verso 13, falando sobre isso. E o verso 14 fala que Jonatas matou cerca de 20 homens. E essa cena, essa situação, ela é suficiente para espalhar pânico sobre o exército dos filisteus. Justamente porque esse pânico vem da parte de Deus sobre esse exército. É o que está a partir do verso 15 até o verso 23, vamos ler agora. Verso 15 diz assim: então caiu o terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Essa cena toda aqui, Saul vê o exército filisteu se dispersando, e aí então que ele tem a coragem para convocar o exército para um ataque. E é interessante que alguns homens já haviam desertados, e aí, por causa dessa cena toda, eles também criam coragem para retornar para a luta. E o verso 23 termina dizendo com toda clareza: assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Vamos terminar de ler esse capítulo, a partir do verso 24 até o verso 45. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam,
Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros e mataram-nos ali mesmo. E comeram a carne com sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: fazem o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. E os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca! Juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. Novamente, que cena você conseguiu acompanhar, presta atenção no que está acontecendo. O verso 24 começa justamente falando sobre essa atitude, esse ato de Saul. Saul obrigou os homens para não comerem, não comer nada até que a batalha terminasse. Enquanto, olha que interessante, enquanto Jonatas olhava e via essa batalha para a honra do Senhor, Saul escreve no verso 24 como se essa batalha, na verdade, fosse em benefício próprio. Olha o que ele diz: antes que a batalha não iria terminar, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos, como se essa luta fosse por causa dele. E como resultado dessa promessa tola que Saul fez, proibindo os homens de comerem, o exército, as tropas de Israel estão exaustas. E é interessante essa expressão, porque no capítulo anterior, que nós vimos no domingo passado, no capítulo 13, no verso 6, fala que o exército, naquela situação de uma outra batalha que eles estavam passando, que o
exército havia se sentido pressionado. E essa expressão de se sentir pressionado é a mesma palavra que foi traduzida aqui para exausto. Só que a diferença é que no capítulo 13, o exército de Israel está pressionado porque está enfrentando justamente um inimigo poderoso, o inimigo que está diante deles. Só que agora, no capítulo 14, por que eles estão sendo pressionados? Pelo próprio rei. Você tem uma batalha, uma luta diante de você, e ainda por cima você tem que entrar estômago vazio, sem ter comido nada. Imagina a angústia desse dia, dessa situação. E o texto fala que mesmo quando eles encontraram mel em um bosque, nenhum desses homens teve coragem de comer por causa desse tal juramento, dessa tal promessa que fala no versículo 25 e 26. Só que o que aconteceu? Jonatas, filho de Saul, ele estava fora, ele estava justamente onde o pai deveria estar, ele estava atacando os filisteus, quando Saul deu essa ordem para o exército de não comer. E aí no versículo 27 diz que ele, Jonatas, vai adiante, come o mel, e aí só então que ele fica sabendo dessa ordem que o pai dele deu. E ele continua a comer. Ele se recusa a obedecer a ordem do seu pai, porque fazer que ordem estúpida é essa? No meio de uma batalha, ficar em jejum? Na hora da luta eu não vou comer nada? Se eu que tenho que estar aqui batalhando? Ao que está no versículo 28 a 30. E aí o versículo 29 é interessante, porque ao invés, presta atenção, porque um monte de coisa aqui está acontecendo com o nome de Deus sendo citado, como se fosse da parte de Deus. E ao invés desse ato de Jonatas trazer maldição, como Saul, homem de Deus, havia dito, Jonatas diz que o mel trouxe bênção para a vida dele. Ele fala assim, verso 29, veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco desse mel. E aí talvez porque os homens viram que a batalha que Jonatas havia entrado ali foi vencida, ou por causa da atitude, da firmeza, da liderança de Jonatas, aí os israelitas, eles passam do limite também, eles começam a comer da carne do rebanho que eles haviam saqueado, que está nos versículos 31 a 35. Só que olha o erro desse juramento tolo que Saul obrigou os homens a fazer, provocou no exército de Israel. Essa atitude provocou tanta fome, ao ponto que esses homens, eles não aguardam para aquela carne ser comida de fato, ser digerida da maneira correta, é o que fala o versículo 32. Não era uma carne mal passada, era um trabalho mal passado. Estava com sangue nela ainda. O texto é bem claro, eles comeram a carne com sangue. Sabe aquela carne do grupo Sérgio? Quem é daquela época? Quase mal passada ainda. Né? Com sangue. Essa é a cena. Os jovens entram no Google depois e descubram que era o grupo Sérgio, na década de 80. É interessante que esse ato de comer a carne com sangue é um ato errado, sim, porque inclusive Saul, nessa hora que ele vê essa cena, ele intervém na situação, porque Deus havia proibido de comer carne ainda com sangue, é o que está relatando ali no versículo 33 ao 35, porque no contexto do Velho Testamento o sangue simbolizava a vida, e a vida era bem claro que pertencia a Deus. Isso está relatado nas ordenanças, na ordem de Deus para o seu povo, em Levítico, capítulo 17. Então eles sabiam que era proibido. Saul fica chocado com aquela cena. Interessante que o versículo 36, Saul quer continuar a perseguição aos filisteus, e é interessante que ele quer continuar por toda a noite. Ele está vendo que o exército está fatigado, está exausto, e ele tem essa sabedoria para querer que o exército batalhe
a noite toda. E aí ele é convencido, o versículo 36 vai dizer que ele é convencido pelo sacerdote a consultar primeiro o Senhor. E o versículo 37 diz que naquele dia Deus não lhe respondeu. E a pergunta, por que não? Por que Deus não respondeu? Samuel, o profeta Samuel, havia já usado essa mesma expressão para advertir o povo, quando o povo estava pedindo por um rei. No capítulo 8, no verso 18, Samuel havia dito já assim para Israel: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. E agora, nesse capítulo 14, verso 19, Saul havia falado ali para o sacerdote que não precisava trazer a arca. E esse ato dele de falar que não precisava trazer a arca é como se ele estivesse silenciando Deus de falar ali para o povo, quando Deus iria falar. E aí no versículo 37 agora, ele quer que Deus fale, mas Deus está em silêncio. E é interessante que o cabra está ali errando, fazendo besteira, mas aí ele tem o discernimento dele, né? Verso 38. Quer dizer, Saul está fazendo um monte de besteira, mas aí ele assume que não, alguém é culpado dessa situação toda. É alguém que fez algo errado aqui. Vamos descobrir quem é esse pecador no nosso meio. E aí ele reúne o povo todo e diz assim: juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. E aí que nós lemos nesse finalzinho do capítulo, versículo 40 ao 42, diz que no final Jonatas, de fato, ele é apontado como responsável. E Saul ainda diz para Jonatas no versículo 43: diga-me o que você fez. Lembra, no capítulo anterior, que essa expressão é a expressão que Samuel usou para falar com Saul? E aí agora ele está querendo se colocar no lugar para fazer a pergunta para o filho dele. E a resposta de Jonatas mostra com clareza o absurdo que essa situação toda está trazendo para o povo de Israel ali, para essa batalha que eles estavam enfrentando. Versículo 43 vai falar assim que Jonatas lhe contou: eu provei um pouco do mel com a ponta da minha vara, estou pronto para morrer. E aí no versículo 44, na sequência, Saul afirma mesmo que Jonatas vai morrer, Jonatas deve morrer. Talvez o motivo que Saul age com essa rapidez, lembra que Jonatas é filho de Saul. Mas Saul é um cara que quer salvar a si mesmo. Ele está vendo que essa situação com Jonatas trouxe um desconforto para ele ali, diante dos homens. E ele quer ver um jeito de livrar a própria pele. Talvez ele olhou para a atitude de Jonatas como: Jonas foi sarcástico comigo, então agora morre pela tua atitude. Lembra? A atitude de um pai com um filho. Saul tinha proibido os homens de comer o sangue dos animais. É interessante que agora Saul está planejando derramar o sangue do próprio filho para livrar si mesmo. E o que acontece? No finalzinho do versículo que nós lemos, no 45, o exército é quem intervém para salvar a vida de Jonatas. É interessante porque os homens ali ficam com clareza: peraí, Jonatas é o herói dessa história. É através dele que Deus agiu e salvou Israel. Lógico, e o texto fala com toda clareza, com o auxílio de Deus. Mas foi Jonatas que foi usado? Como assim vamos matar aquele que Deus usou para nos livrar dessa situação toda? Mas lembra o que é a história que nós estamos vendo aqui no capítulo 13 e
14. Capítulo 13 e 14 é para mostrar justamente essa falha de Saul como rei. E o capítulo 15 é o auge dessa história, é o clímax dessa história. Nós vamos ver domingo que vem. Neste momento aqui, capítulo 14, Jonatas é claro o contraste da vida dele com a do seu pai. Fica claro que Saul age por medo, age para querer o melhor para si mesmo. Jonatas, que move Jonatas, é a fé dele. É a fé dele em Deus. E Jonatas, nessa história toda, é um exemplo para nós. É um exemplo de uma pessoa de fé. É um exemplo de uma pessoa que, de fato, olha para algumas situações impossíveis e lembra o Deus a qual ele serve. É alguém que, no momento de uma batalha dessa, ele não está entrando com uma fé cega nessa batalha, mas é alguém que, com toda certeza, lembra dos grandes feitos de Deus na sua vida e na vida da sua nação. É um homem que não está olhando apenas para a quantidade daquele exército, do inimigo. É um homem que, ao olhar para aquele exército, ele lembra da história do Êxodo. Ele lembra peraí, mas olha o que Deus já fez na nossa história. Olha o que Deus já fez no início da nossa história, do nosso pai Abraão. Peraí, olha o que é a nossa nação hoje. O mesmo Deus que foi fiel na nossa história passada, é o Deus que continua fiel na nossa história presente. Só que eu não sei se Deus vai me livrar dessa situação, mas eu deixo isso com Deus. Porque eu sei que eu vou adiante de fé. Eu sei que esta situação vai trazer glória para o meu Deus, porque o meu Deus, Ele continua soberano na minha história, no dia mau e no dia bom. Da maneira como nós começamos esse estudo, no primeiro estudo de 1 Samuel. Deus é soberano na minha vida, quando aparentemente tudo ao meu redor parece que vai conspirar contra. Olha, eu sou um ou dois, se botar o escudeiro. Lá parece que é uma tropa que a gente está indo para enfrentar. Mas eu vou nesse caminho, porque eu vou ser movido pela fé que eu tenho no meu Deus. Ao mesmo tempo, eu posso buscar discernimento nessa situação. É o que Jonatas busca. Se de fato Deus vai livrá-lo na hora H lá, ou se ele deve parar, porque ele entendeu que, opa, vai dar errado esse negócio. Então, a gente muda a rota. Mas isso não vai me congelar. Isso não vai me paralisar. E é interessante porque quando a gente olha para esses personagens no Velho Testamento, a gente sempre tem que buscar o Novo Testamento para trazer luz maior na compreensão da dimensão dessa história. E o Velho Testamento, todos os livros do Velho Testamento, é impressionante como todas as histórias apontam para Jesus. Apontam para Jesus, que é o centro da história maior que está acontecendo aqui. E quando a gente olha isso no Velho Testamento, a gente usa a expressão que é uma prefiguração de Cristo no Velho Testamento. E aqui, Jonatas, ele é mais do que um exemplo apenas para a gente olhar a fé dele. É claro que a vida de Jonatas aqui está apontando para Jesus. Jonatas é aquele que ele desce o penhasco, colocando a sua vida em risco para depois subir aquele desfiladeiro todo, da mesma maneira como Jesus colocou a sua vida, teve a coragem de fato colocar a sua vida para conquistar a maior vitória de cada um de nós sobre a morte e sobre o pecado. Ele desceu, Jesus desceu esse penhasco da morte para justamente a sua ressurreição. E hoje, como esse texto se encaixa com a ceia, sem a gente programar isso, com a sua ressurreição, ele ascendeu e hoje estará sentado à direita de Deus Pai.
Esse é o nosso Senhor para nós olharmos. É interessante que talvez você olhe para Jonatas, e aí você quer seguir o exemplo de Jonatas, na fé dele. Mas se nós olharmos Jonatas como prefiguração de Cristo, não, o papel de Jonatas, no plano maior aqui, é Jesus que fez. Nós somos o escudeiro. Nós somos para seguir a Cristo. Quem venceu a morte e o pecado é Cristo. Não sou eu. Eu sigo a Ele que venceu. Essa situação que talvez você está vivendo hoje, te traz abatimento, te traz angústia no coração, teu olhar tem que estar em Cristo. Você tem que seguir a Cristo. Você tem que ser obediente na atitude de Cristo. O dia chamado hoje na tua história, na tua vida. Lembrando que essa mesa que nós vamos celebrar agora, ceia do Senhor, é esse lembrete. Olha, minha vida hoje parece que está tudo caindo ao meu redor. Parece que a minha esperança está desfacelando tudo. Está desfacelando, porque você sabe dar nome àquilo que está trazendo hoje aparente desgraça para a tua vida. Você sabe trazer hoje ao teu coração aquilo que amanhã, segundona, você vai ter que enfrentar. Você sabe qual o penhasco chamado espinhoso ou traiçoeiro que você está tendo que escalar. Mas que hoje essas situações, essas circunstâncias não te paralisem com medo, mas que façam olhar com fé, colocar os olhos em Cristo, que já passou por isso, já venceu tudo que teria que ser vencido. Você fica firme na esperança que temos em Cristo Jesus hoje. Essa semana eu vi uma mensagem de um amigo, o querido pastor Ziel Machado, que ele é diretor do Servo de Cristo. Ele estava pregando na igreja do Rio de Janeiro, igreja presbiteriana de Niterói. Depois, se quiserem, até compartilha a mensagem, está gravada em vídeo vinda. E só o título da mensagem já valeu tudo que ele falou ali. O túmulo está vazio, o trono não. Nessa semana, lembre-se dessa frase. Quero terminar assim. O túmulo está vazio, o trono não. Deus não pediu licença para deixar o mundo entrar numa desordem, a tua vida entrar num caos, espiral, só de desgraça. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, e é Ele que intervém por mim e por você. E é só por causa dele. Nenhum esforço que a gente pode fazer, nenhuma regra religiosa estipulada ali na nossa aliança com a igreja, na nossa declaração de fé, no nosso estatuto. Não é nada isso que firma você diante de Deus. É Jesus, é Ele que te justificou diante de Deus. É através dele, a obra do Espírito Santo em nós, que nós somos regenerados, que nós nascemos de novo por uma nova vida em Cristo. E é porque eu coloco o foco da minha vida tudo nele, no Senhor. É que hoje vou participar junto com você no meu convite da ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor seja a afirmação da nossa oração hoje. Senhor, hoje eu participo do pão e do cálice, trazendo a memória ao meu coração da aliança que eu tenho com meu Deus por causa do Senhor. Do acesso que hoje eu tenho de comunhão com meu Deus. Não é de acesso para ter coisas, para ganhar coisas, para ter resposta de oração para tudo que eu preciso, que eu necessito, e blá 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 e blá blá blá. Não, é para eu ter comunhão. Para no dia da aflição, chamada também hoje, que você pode estar passando, eu conseguir estar num vale, entre um desfiladeiro e um penhasco, tantas características negativas e ruins para eu enfrentar, e ainda assim eu segui o exemplo do meu Senhor, do
meu Jesus, e olhar para Ele no Getsemane, na atitude que Ele teve com a sua oração, e falar: Senhor, seja feita a tua vontade nesta situação. Eu me submeto porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor é o meu santo. Se o Senhor é o meu santo, por que eu vou deixar meu coração cheio de dúvidas? Se o Senhor de fato tem o melhor para a minha vida, eu errei. O meu erro, coloco debaixo do sangue de Jesus que traz perdão. Eu reconheço, eu me arrependo e confesso Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí, tudo mais na minha história de vida, tudo mais que estou vivendo agora ou amanhã, eu submeto a Ele. E sem medo, irmãos, isso não é falta de fé. Crer na soberania de Deus é isso. Crer na soberania de Deus é como Jonatas expressa aqui: talvez Deus me livre dessa situação. Mas se Ele não livrar, Ele é Deus. Ele sabe tudo que é para trazer glória ao nome dEle, através da minha vida. Então, Senhor, eu submeto, seja feita a tua vontade. Apenas toma a minha vida como um vaso de barro. Faze de novo, Senhor. Talvez hoje um dia de Deus remodelar a tua vida. Mas se Ele remodelar, Ele vai te fazer um vaso de honra mais bonito ainda. Porque a vontade do Senhor é muito clara na sua palavra. A vontade do Senhor não é fazer um vaso de desgraça para a tua vida, mas que você seja um vaso de honra para a glória do nome dEle. Feche os teus olhos agora, vamos orar. São diversas situações que a gente está vivendo hoje na igreja, famílias, casais, jovens, adultos, crianças também. Tantas coisas que vão acontecer. Hoje essa palavra renove, traga a esperança de olhar para Cristo. Porque a mesa do Senhor nos lembra tudo aquilo que Ele já fez, que Ele já conquistou. Hoje eu quero você, de fato, retornar para a sua casa com o coração renovado, na esperança que temos em Cristo. E o meu convite agora é que, nesse momento, você submeta assim, coloque o teu coração diante do Senhor. Onde há pecado, peça perdão, manifeste arrependimento. Onde há rancor, deixa Deus trazer cura. Onde você vê que aconteceu injustiça, que você não merecia, olhe para Cristo, que muito menos merecia aquilo que Ele recebeu por mim e por você. Olha para Cristo e fala: Senhor, quero seguir o exemplo de Cristo. E novamente, aqueles que estão firmes hoje, permaneçam firmes. Permaneçam firmes no Senhor, para que ninguém se desfaleça, ninguém caia. Nós vamos olhar hoje para o Senhor Jesus. Olha nesse momento de oração.